Inscreva-se, ative o sininho, dê seu like, inscreva-se, ative o sininho, dê seu like, compartilhe o máximo do vídeo, comente, deixe sua mensagem aqui embaixo, nos comentários, deixe o tipo de react que quer que seja feito, comente, ative o sininho, inscreva-se, compartilhe, deixe seu like ou deixe seu dislike, fique à vontade, não se esqueça de comentar o vídeo, de compartilhar, de assinar o canal, de ativar o sininho. Confira se está ativado a notificação. Comente, dê o like, dislike, compartilhe, ative o sininho cada vez mais. Deixe seu like, seu dislike, ative o sininho, compartilhe, ative o sininho, compartilhe, ative o sininho, compartilhe, ative o sininho, subscreva o canal, deixe seu like e envie esse vídeo em todas as redes sociais. Um grande abraço. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem é de dia, para quem é de noite, quem é de tarde, quem está vendo esse vídeo à noite, à tarde, qualquer horário, em qualquer ciclo, região, zona desse planeta, né, com fusos horários diferentes, até fora desse planeta, se for possível, quem está vendo o vídeo, esse seria justamente o meu, que maravilha, né? Vamos agora fazer um react. Essa máquina me incomodando, peraí. Vou puxar isso aqui pra baixo, agora tá um pouquinho melhor, podemos conversar melhor, cara a cara, face to face, man. Fazer um react e uma análise, uma interpretação, né, e dar os nossos comentários, nossa opinião sobre o vídeo do Thiago Lima, Suzano, qual o real motivo? Poderia ser controle mental? A história se repete 20 anos após. E vamos começar esse react já. Vamos lá, vamos embora com todo o vídeo. Hoje com menos brincadeiras, menos gracinha, porque é um momento triste, né, para as famílias que perderam seus entes queridos, né, são 10 almas que estão, são 10 almas, 10 espíritos que passaram desse plano para um outro plano, como da mesma forma que nós acreditamos. Vamos lá então. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Vídeos assim eu prefiro não colocar nenhum tipo de música extravagante, nem mesmo músicas alegres no início desses vídeos, pois não há realmente motivo para nos alegrarmos vendo a situação que aconteceu em Suzano no dia de ontem. Realmente 2019 começou de uma maneira pesada, mas se olharmos todas as notícias é realmente bem vivendo. Eu quero falar um pouco do caso de Suzano, fazer relação desse caso, no caso de Colômbia, nos Estados Unidos, falar sobre qual seria o motivo de fazer pessoas, geralmente jovens, duplas, né, cometer casos como esse, e também relacionar isso com possíveis controle mental ou então até mesmo psicopatia. Para mim é realmente estranho ver casos se repetir. Dando um pause aqui, né, pessoal? Vamos ver falando sobre o seguinte, né? Thiago Lima vai se relacionar com o caso de Suzano, com o tiros de Columbine de 1999, né? Onde 2 estudantes entraram numa escola um college, né? Escola de nível médio em inglês, norte-americano, né? Cometeram um massacre, matando 16, 17 pessoas, deixando diversos outros feridos e depois se mataram também. Ele vai colocar como possíveis causas ou psicopatia ou controle mental, né? Eu acredito que a sociedade, eu acredito que você colocar psicopatia, doença da mente, né,
sentimento de perseguição, sentimento de perseguição, de embotamento afetivo, né? Tudo isso é bem possível também, pode ocorrer, né? Ainda mais assim se tratando de uma sociedade que, embora seja pluralista, né, ainda mantém muitas essas raízes segregacionistas, né, através de preconceitos, através de discriminações, né, com discriminação várias, impedindo que as pessoas ascendam a cargos, funções, a empregos, a atitudes, ou a favores, ou a prazeres, ou dentro de um grupo pequeno, de uma comunidade, digamos, de um colégio, né, da sociedade hierárquica formada entre eles, que ascendam aos mínimos prazeres ali, ou às mínimas circunstâncias, né, fazendo uma discriminação quase tentando erradicar a personalidade da pessoa, erradicar a pessoa em si, né, por ser diferente, ter uma outra atitude, uma outra postura. Isso pode trazer traumas bem complexos até para o resto da vida da pessoa, né, ou pode gerar uma psicopatia, até mesmo uma possibilidade de eventos como esse, né, onde a pessoa já não vê valor na sua própria vida e muito menos na vida dos outros, né. Vamos continuar o react de Thiago Lima. Da mesma forma, em parte diferente do mundo, por pessoas que não se conhecem. É claro que um caso realmente pode ter inspirado o outro, mas se você analisar as coisas bem por cima, você pode ver que existem, ou supostamente podem existir, coisas por trás disso tudo. Vale a pena a gente falar sobre isso, vale a pena, com todo respeito, a gente observar tais fatos. Bom, para começar, existe uma diferença de 20 anos entre o caso de Suzano, que ocorreu agora em 2019, e também o caso de Columbine, na cidade de Jefferson County, nos Estados Unidos. Porém, os dois casos foram muito parecidos. Dois jovens, no caso aqui, foi Guilherme Talci de Monteiro e Luiz Henrique Castro, que tinha 25 anos, entraram na escola com algumas armas, incluindo uma machadinha, incluindo uma balestra, uma arma medieval, arco e flecha, revólver, um revólver 38, e acabaram fazendo um estrago. Foram 10 pessoas que morreram, algumas feridas, e muitas outras mesmo, com certeza crianças, vão ficar com um trauma muito grande de toda essa situação. Aparentemente jovens que não tinham motivo de fazer isso. Muitas pessoas se questionaram, será que seria bullying ou alguma coisa parecida? Se você olhar a aparência deles, razoavelmente são jovens de classe média talvez, mas que não tem nada que justificasse uma ação como essa. Isso é realmente uma loucura. Muitas pessoas falam, estavam com um demônio, estavam com Satanás, mas não, o ser humano muitas vezes pode ser mau e muitas vezes passa do limite. Outra parada, aí eu já não concordo muito com o Thiago Lima, né? Eu acredito que se ou há uma psicopatia, né, ou há maldade, né, você tem que fazer imputar o agente, né, desimputar do agente, então a questão de maldade em si, né, porque quer uma culpa, um dolo, uma vontade consciente, livre e aberta, sem amarras de prejudicar o próximo. Se há uma psicopatia já instalada em progresso, ou uma perturbação mental, psíquica, de ambos, né, e talvez que outros compartilhassem também, outros antigos alunos da escola compartilhassem, mas não chegou a um nível de psicopatia, de doença, ou de coragem de concretizar nesses em atos de assassinatos e suicídios, né, assassinatos e suicídios múltiplos, assassinatos múltiplos e suicídios e duplo suicídio, né? Porque quem atirou para matar o colega, né, estava com permissão dele para que eu assassinasse, né? Eu acredito que elas podem ficar se imputando ao mal ali, a essas pessoas, né? Se vai se imputar a espíritos trevosos, pode se colocar também obsessores, bestiais, outros espíritos trevosos, outro tipo de influência espiritual é possível também, mas se imputar o mais lógico a priori que se vê, uma psicopatia talvez gerada por uma assédio moral, né, um assédio muito grande, né, uma inadequação social muito grande, né, uma dificuldade de ter habilidade social, que foi gerando essa psicopatia, uma série de eventos, sendo completamente todos eles infrutíferos na vida da pessoa, sendo para ela sem resultado, sem prazer algum, que foram adotando e transmutando a sua personalidade, o seu temperamento, o seu juízo de valor, o seu bom senso, seus valores, seus princípios, para que ele chegasse ao ponto de cometer tal ato, tirar a sua própria vida e tirar a vida dos próximos também. Então, assim,
Não é porque talvez tenham boa aparência, não possam ter sofrido um assédio moral, não podem ter sofrido o famoso bullying. Isso pode ter ocorrido também, não é porque sejam de classe média, aparentemente não possam ter sofrido uma situação dessa. Isso pode ter ocorrido, sim, tranquilamente. Aparentemente, casos de psicopatia mostram pessoas que não têm sentimento algum pelo próximo. Eles fazem mal a outra pessoa, machucam e acabam não sentindo nada. Se você vê, por exemplo, uma pessoa se cortando, você não fica sentindo aquela aflição, bom, eles não sentem nada. Psicopatas são assim. Mas é interessante a gente olhar esses casos, pois casos como o que aconteceu aqui em Suzano também aconteceram nos Estados Unidos. Lá foram dois jovens chamados Dylan e Eric, onde eles se uniram, acabaram fazendo umas postagens em uns sites também, da mesma forma que esses Suzano, fizeram apenas uma postagem no Facebook, mostrando aí a arma, fazendo gestos obscenos e a máscara que um deles estava usando. Os Estados Unidos estavam fazendo postagens há mais de 3 meses em um blog, um site pessoal, destrinchando toda a raiva que eles tinham da sociedade, falando que tinham artefatos de bombas que eles fabricaram na própria casa deles e de repente estouraram. Entraram em uma escola lá também e acabaram vitimando, acho que o dobro de pessoas do que aconteceu aqui no Brasil. O caso foi em 1999 e a história se repetiu aqui mais uma vez. E eu vejo hoje em dia algumas pessoas ligando esses casos até mesmo em casos de controle mental. Muitos acham que isso é tudo teoria da conspiração. Inclusive, eu mesmo fico com o pé atrás de afirmar tais coisas. Não podemos afirmar aquilo que nós não sabemos. Mas, realmente, tais fatos como o próprio controle mental existe. E existe para que se façam supostas coisas. Um dos fatos que chamou a atenção foi uma das votações que estava ocorrendo basicamente no mesmo momento, onde a matéria do Estadão diz assim: STF vota Caixa 2, consequência pode ser a destruição da Lava Jato, disse o procurador. Então, ao mesmo tempo, estavam votando algo que poderia acabar com a Lava Jato. Eles estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu já vi um documental que fez isso. Tão loucos que no final das contas, eles também acabam se suicidando e acabam fazendo parte de toda essa jogada horrível que aconteceu. Qual é o motivo para que certas pessoas em sã consciência pegassem, matassem familiares, como um deles fez, matou o próprio tio, pegou o carro do tio, foi até a escola e assassinou crianças inocentes, professores, pessoas que estavam trabalhando ali no dia a dia, pessoas que já conviveram com eles. Eu sei que eles podem ter alguma mágoa, alguma raiva, mas nada em sã consciência justifica um caso como esse. Eu acho muito interessante a gente avaliar todos os tipos de coisa e acho também interessante tocar nesses assuntos, pois são assuntos que é interessante, é legal que a gente fale aqui no canal, pois são assuntos que a gente deve ficar atento a tudo isso, principalmente para não sofrer tais consequências. Eu acho que esse não é o momento certo de entrar nesse assunto. Eu devo fazer vídeos mais pra frente para a gente falar sobre isso, mas eu achei interessante colocar essas pautas em ordem para que as pessoas possam começar a enxergar mais vezes tais coisas. O controle mental é algo que já existe de séculos e séculos atrás. Pelo que se estuda, ele iniciou-se no Antigo Egito. O desejo de controle sobre a mente humana remonta ao 4.000 anos depois. O link para a inscrição nesse canal. Havia sofrido um certo controle mental antes mesmo de executar o ataque. 5 de junho de 1968, Los Angeles, na Califórnia. 5 anos após o público e brutal assassinato. Vamos fazer uma parte, fazer um porém, né, sobre controle mental, né, no caso agora de Suzano, principalmente. Né. Eu acredito que o controle mental é feito através de programação neurolinguística, mensagens subliminares, né, é feito através de propaganda, através de programas, de vídeos, de áudios, de shows, de música, de tudo que nossos sentidos possam perceber, né? E tentar passar de uma forma sem os filtros do nosso sentido, sem os pré-juízos, nossos pré-julgamentos, passar para o nosso subconsciente e depois tornar uma coisa consciente, uma verdade fundada, né? Ou uma auto-instrução, uma rotina, um interesse, um desejo, né? Ou uma pseudo-necessidade, né? Um sentimento. Também ele pode ser feito também, agora uma coisa mais tecnológica, se puder acreditar nisso, né?
através de sons, de infrassons, de ultrassons, né? Sons acima da capacidade humana de se ouvir, né? De se perceber o som, e abaixo da capacidade humana de se ouvir. Pode ser feito também para deixar instruções, atos, rotinas, engendros dentro de um inconsciente de uma pessoa, de todos esses dejetos dentro de um inconsciente de uma pessoa. Isso poderia ser feito por agentes governamentais ou outros agentes também. Podemos colocar também a situação que se existe já um controle mental, além da programação neurolinguística, além das mensagens subliminares, além da que é feita em todos os órgãos informacionais, na que vemos todos os dias através do nosso sentido, se há alguma coisa mais tecnológica, através de chips, nanochips, através de nanotecnologia combinada com biotecnologia, né, teria que ser depois também, em qualquer uma das hipóteses, identificar os alvos mais propícios, né, para que aí se desse os controles, se desse os gatilhos para poder se perpetrar determinados atos, sobre uma completa hipnose, né. Seria possível? Seria, né. Agora eu acho que é difícil, né? Fazer relação com o caso da votação, que poderia destruir a Lava Jato, né, e fazer a notificação de alguns processos, em tese, também eu acho difícil, né? É possível, é difícil. Eles que gostariam de tirar o foco disso, por quê? Para que não houvesse uma pressão popular, por causa de uma comoção? Não sei, eu acho meio difícil essa situação. Eu acho que não vem muito, né? Acho que não vem muito ao caso nessa, né? Mas é possível por nanotecnologia, com certeza biotecnologia, é possível determinados agentes, determinados governos com infrassom, ultrassom, né, por chips implantados, né, talvez até mesmo por agentes biológicos também, e pela programação neurolinguística, linguagem subliminar, os comandos e os gatilhos se implantar, se identificar e se programar determinada pessoa conjugada com a sua personalidade para determinados atos, instruções, rotinas, determinados fatos a serem feitos, mesmo que depois, entre aspas, não venha a se lembrar de nada. Mas o histórico dos rapazes parece um ser dos melhores também, né? Também isso junte-se também que tem pessoas talvez mais propícias a entrarem numa programação dessa neurolinguística, uma programação hipnótica, uma programação subliminar, uma programação de controle mental, né? Quando estavam desajustados, né? Ou seja, desajustados aqueles que não estão equilibrados com o meio social onde vivem, né? Não se encontram adaptados, não estão flexíveis ao meio onde vivem, né? Estavam com problemas principalmente mentais, né? Psicológicos, né? E talvez mentais, psiquiátricos, é o que tudo indica também. Um deles tinha problema com o tio, que parece que o mandou embora há pouco tempo, né? Então, o que vem primeiro, né? Uma situação de abertura. Algumas pessoas têm uma situação de abertura, e a possibilidade maior de cometer e concretizar atos lesivos como esse, a sofrerem de um controle mental, se foi esse o caso. Um controle mental pode atingir pessoas que estariam relativamente sãs, né, socialmente, equilibrados socialmente, e virem cometer determinados atos. Não sei. Eu acho que a priori eu fico acreditando que seja mais uma questão de psicopatia, também dessa sociedade doente que a gente vive, preconceituosa, discriminatória, né, onde as pessoas acabam sendo excluídas, sendo linchadas, tentam se nulificar a personalidade das pessoas, né, e temos pessoas que não aguentam, sucumbem, né, e vêm num ato de desespero, né, num ato de rebeldia maior contra o Criador e contra tudo, num ato de desespero, acabam com uma parte do Estado, que aquelas pessoas representam o Estado, representam o estado de coisas, as circunstâncias, os comportamentos, os padrões, a forma de agir perante eles, né, e o mundo que os rejeitava, né, e tentava anular, e a sua própria anulação mesmo, a sua própria nulificação por sua não adequação, né, a sua anulação física, né, do seu espectro físico. E vamos continuar esse react, ficando bem longo já. O react maior do que o original, ninguém merece, né? Porque não é react, é análise, interpretação, é comentário. Agora está falando sobre o controle mental, precisar de controle mental.
referente aos irmãos Kennedy e a morte as mortes de John e Robert Kennedy, candidatos, um presidente e outro candidato, um presidente e outro candidato a um cargo importante mais tarde. E se uma agência independente ou um governo inimigo pudesse criar seu próprio fantoche? Um líder ou assassino leal apenas aos comandos implantados em sua mente que ele seguiria anos ou até mesmo décadas depois. E recentemente, uma das maiores plataformas que nós temos aí nos dias de hoje e que trabalha totalmente para a elite, vem fazendo o livro Bird Box e também uma série que eu já falei várias vezes aqui no canal, até mesmo sobre controle social e reconhecimento facial. Agora, eles caem em cima e já fez um grande sucesso sobre o controle mental monárquico. Não são suas ações. Não está no controle. Seu futuro foi decidido. Não está em suas mãos. Então por que não cometer assassinato? Talvez seja isso que o destino queira. Que no caso é o último capítulo que a gente teve deles aí, que se chama Bandersnatch. Black Mirror, Bandersnatch, é aquele episódio onde as pessoas escolhem ali o que o personagem irá fazer. E em certo momento do episódio o personagem fica irado e percebe que ele está sofrendo um certo tipo de controle mental. O que você está fazendo? Eu não sei. Stefan está me deixando preocupado. Longe de mim, eu não estou no controle. Stefan, por favor. Pai, por favor, sai daqui. Entender o que pode estar por vir na nossa sociedade e na nossa vida. Existem coisas desse tipo e não devemos tirar tudo isso como teoria da conspiração. Eu acho que esse não é o momento para a gente falar sobre isso. Eu quis apenas ligar um fato no outro, mostrar que aparentemente existe um fundo nisso, pois se existiu algum controle mental feito naqueles dois jovens para que eles fizessem essa loucura que eles fizeram no dia de ontem e assim suprimir, abafar o que estava acontecendo no STF, acaba se tornando uma hipótese realmente plausível. Um vídeo para que apenas possamos abrir a nossa mente, mas prefiro não me adentrar muito nesses assuntos agora. Eu concordo que a hipótese é plausível, né? Só que eu acho que ela é uma hipótese com muita ilação, né? Que são indícios não tão verossímeis, nem fatos comprovados, mas que é uma coisa que realmente sim, pode ocorrer, sim, né? Eu acredito, até como você vê os exemplos citados de John Kennedy, Robert Kennedy, que foram assassinados e seus assassinos, pelo menos em um dos casos, não sabiam onde estava, o que estava acontecendo, não estava apenas tentando talvez se passar por louco, talvez, né? Talvez algum tipo de controle mental, dando atos, instruções, rotinas, forma de captar o momento certo de ser ativado, né? E controlando completamente o seu consciente e tirando a sua consciência, controlando a sua personalidade, controlando as suas atitudes, pudesse cometer determinado ato sob uma influência de terceiros, né? De uma agência de terceiros, para uma agência internacional ou internacional até, né? Como ele fala também na questão do Bird Box, né? Que é um filme muito interessante para uma produção com a Netflix, né? Que mostra um controle mental, né? Que as pessoas acabam vendo determinadas coisas e acabam se matando umas às outras, né? E elas têm que ficar de olhos fechados para não verem. E mais tarde ele mostra também uma outra série, Bandersnatch, onde você decide o futuro do personagem, né? E mostra que o personagem tem todos os futuros definidos, como se tivesse todos os caminhos já prescrutados para ele, qualquer uma das suas possibilidades, que ele está completamente fora do controle ali. Ele está dentro do corpo dele, mas apenas viajando pelo controle que estabeleceram para ele. Mostra também sobre uma forma e mostra de um controle mental, de um controle da vida da pessoa, né? E aí, até por ironia, uma voz falou: por que você não vai matar alguém então, né? Talvez esteja destinado a isso, já que você está sob controle completo, né? Todos os seus destinos já são traçados, os possíveis destinos traçados. Então é interessante, né? Como é interessante no Bird Box também, que as pessoas elas ficam sob um certo controle mental, sob uma certa hipnose, uma certa indução, e começam a cometer determinados atos, né? Com apenas estarem próximas de determinada arma biológica,
de nanobiotecnologia também, que passa com um vírus, né? Como se fosse um vírus que entra em contato com a pessoa e consegue implantar na pessoa, tirar a vontade da pessoa, tirar o desejo da pessoa, tirar a consciência da pessoa e implantar na pessoa um modus operandi, né? De matar-se uns aos outros, se agruparem para matar aqueles que não estão seguindo, né? Aqueles que não estão no mesmo sentido, né? Com o mesmo implante nanotecnológico, coisa do tipo, um controle mental forte. Então essas ideias são todas possíveis, não devem se refutar, ainda mais que estamos há pouco tempo do reconhecimento facial, da identidade, da reconhecimento facial, da biometria completa, da implantação do chip, do crédito social, do controle total sobre as pessoas, né? O que mais faltará daí? Só o controle mental, né? Que poderá ser feito por chips ou nanotecnologia também. Quando você será você? Você nunca vai saber mesmo. Ou será o que os outros queiram que você seja? Ou queiram que você faça, né? Se isso já ocorre de uma forma forte e relativamente descarada agora, mas daqui a pouco tempo isso ocorrerá de uma forma com muito mais tecnologia, com muito mais assertiva, dessas possibilidades de controle mental e de controle de grandes grupos, né? Conjugado com todos os outros aparelhos, aparatos, que como falamos aqui. Vamos ficando por aqui, desejando paz a famílias dos mortos, né? Se é que é possível ter paz nesse momento, né? E que as suas almas, seus espíritos continuem no caminho de evolução do Criador, possam encontrar a luz. E por mais que tenha sido sofrimento ou venha a ser o sofrimento, saiba que é a luz, que pode se passar 1000 dias de tristeza, mas o dia de alegria vem, né? O dia de paz vem, né? E com certeza encontrarão a transcendência e a luminescência necessária para ultrapassarem a camada patamar que se encontram no plano espiritual. Um grande abraço a todos. Fui!